Estas coisas são decididas nos nossos congressos de pastores. Essas coisas nós, entre os pastores, discutimos nos nossos congressos, em nossas reuniões de pastores, de ministros, coisas extras bíblica como esta. A Bíblia manda não cortar, mas aí da regra, a exceção da regra. Em que ponto pode sair da regra? Aí é este: quando chega um caso de controle de vida. É a mesma coisa de operar para não criar mais. Como é que chama? É operar mesmo, né? Para não criar. A mulher operar. Controle de vida. Ela vai morrer, comprovada por mais de um médico. Aí sim, então opere. Se não, existe aquele controle de natalidade que é a via que não fere a Bíblia, não é? Mas vamos agora pensar no Calvário. São Mateus 27, verso 32 ao 54. Vamos pensar naquele homem que tinha todo o direito de viver em paz, solenemente, como eu, como você. Mas ele abnegou esse direito para ir ao Calvário, para me fazer feliz, para te fazer feliz. E ele ali no caminho do Gólgota, na via dolorosa, São Mateus 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, e lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Acusação. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Eu, você, estávamos representados em um daqueles. O mundo todo estava representado em um daqueles. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, e se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado, se tornou só, tão só, até o Pai o abandonou. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: esse chama por Elias. Veja as interpretações, acusações. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo, entendendo errado o que ele estava falando. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo,
E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Que explosão! E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ajuda-nos a entender isto enquanto é tempo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O profeta de Deus para esta era, baseando-se nesta escritura que acabamos de ler, ele pregou uma tremenda mensagem com este título: Aquele dia no Calvário. E aqui, a partir do parágrafo 24, ele traz tais afirmações como: nós temos ouvido muito a respeito disto, do Calvário. Temos lido muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu há 2.000 anos atrás. É um dia muito importante, aquele dia no Calvário. É um dia muito importante. Oh, irmãos, oxalá que isso penetre em nossas almas. Dia muito importante. Não é o dia 7 de setembro, 15 de novembro, essas datas. Dia mais importante foi aquele dia no Calvário, que fala da redenção das nossas almas. Das nossas almas. Esses outros dias são dias nada mais, nada menos do que dias políticos. Políticos. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso foi uma montagem política criada, sabe, conveniência muitas vezes. Mas guerreiro mesmo foi aquele do Calvário, sem conveniência nenhuma. Foi um dia muito importante. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Isto é tão importante para a raça humana, o Calvário. Eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. É bom voltar ao tempo e ver realmente a importância daquele dia no Calvário. Se você descer do pedestal do ego e lembrar de onde você saiu, você vai dizer: realmente aquele dia foi muito importante para mim. Eu saí da lama. Ele desceu através daquele dia no Calvário, desceu lá na lama e me tirou de lá onde eu me encontrava. Ao lado dele foi crucificados 2 ladrões, um na esquerda, outro à direita, e eu estava figurado em um dos dois. Qual dos dois? Aquele que o rejeitou ou aquele que o aceitou?
eu estava figurado naquele que estava tão perdido quanto o outro. Todos dois ladrões estavam na mesma condição, condenados, perdidos. Porém um na hora disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E ele virou e disse: lembra-te de mim quando entrardes no teu paraíso. Ali estava eu, ali estava você, ali estávamos nós. Nós acordamos e clamamos por misericórdia e alcançamos misericórdia, e é por isso que estamos aqui. Um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e vermos o que Ele prometeu através do Calvário fazer por nós. Você sabia que há muita gente que até hoje não descobriu o que Ele prometeu fazer por nós através do Calvário? Há muita gente que continua preso nas gaiolas. O diabo engaiola dentro de uma gaiola chamada vício, pecado, e a pessoa pensa que é obrigada a ficar ali. Se torna como aquela historiazinha que o irmão Brana conta sobre o John Corvo. John Corvo era um corvo, e os caçadores o prendeu em uma gaiola. Alguém chegou lá e pagou o preço dele e abriu a porta da gaiola para ele sair. Mas fazia muitos meses que ele estava preso ali. As pessoas tratavam, jogavam comida para ele ali dentro, e ele se tornou habitátil dele ali dentro daquela gaiola. Um dia alguém chegou e abriu a porta da gaiola, e ele continuou lá dentro. Os corvos passavam voando e grasnava dizendo: John Corvo, você agora está livre, saia daí. Mas ele ficava preso, com as portas da gaiola abertas, mas ele continuava prisioneiro. Às vezes esse John Corvo era eu, era você. Aquele dia no Calvário pagou o preço, abriu as portas da prisão, mas muitas vezes nós não entendemos que as portas foram abertas. E continuamos pensando que temos que continuar bebendo cachaça, preso ali, continuar fumando. Tem que continuar, porque uma vez cachaceiro, para sempre cachaceiro. Uma vez fumante, para sempre fumante. Não! Alguém venceu por nós. Você não é mais obrigado a viver nessa prisão. Você agora é livre. O Calvário nos fez livre. Livre para voar nas alturas. Devemos procurar entender o que aquele dia significa para nós. Aquele dia no Calvário significa a nossa liberdade de voar espaço mais alto. Você não tem que estar preso nisso mais, irmão. Saia desta gaiola. O Calvário tem muito significado para todos nós. E é para isto que viemos à igreja, para aprender cada dia o que o Calvário significa para nós. E se esse dia é tão importante,
um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas nesta noite eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos minutos. O que o Calvário significa para nós? Deus, deixa eu entender mais o que o Calvário significa para mim. Você sabia que o diabo nos mantém debaixo dos pés dele, por nós não saber o que o Calvário significa para nós? O dia que o crente passa a saber o que o Calvário significa para ele, o diabo nunca mais dará conta de lhe segurar debaixo dos seus pés. Nada o prenderá mais. Mas enquanto você se julgar um coitadinho, uma coitadinha, o diabo vai te manter debaixo dos pés dele. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. Eu não tenho que pecar mais. Eu não tenho mais que ser um pecador. Não! Eu agora sou um servo de Deus. O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo, ele e somente ele. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formado em iniquidade. Viemos a este mundo falando mentiras. Portanto, não havia nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. Veja, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar na terra. O pecado começou no céu através de Lúcifer, onde Deus colocou os anjos e assim por diante sobre a mesma base que ele colocava os seres humanos, com conhecimento. A árvore do conhecimento é a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência, a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha, e assim começou o pecado. Quando o pecado atingiu a terra, Lúcifer foi lançado para a terra. Apocalipse 12, verso 7. No princípio, como um lençol negro, caiu sobre a terra, sobre o Éden. Isto literalmente paralisou a terra. Quando o pecado desceu, eu posso fazer assim um flashzinho. Quando Lúcifer, Apocalipse 12, verso 7, está escrito que Deus mandou Gabriel, Miguel, expulsar Lúcifer lá do céu, o diabo. E ele foi expulso, jogado aqui para a terra. E aqui na terra estava seu casalzinho de filho, Adão e Eva, puros, inocentes, simples, santo. Mas quando desceu aquele lençol negro chamado pecado com o diabo, veja, o profeta disse, aquilo paralisou a terra. Paralisou de uma forma literal mesmo. A terra que nunca produzira cardos, espinhos,
teve aquela convulsão nervosa e começou a produzir carnos e espinhos. Os animais que até então eram amigos, o leão pastava junto com o cordeiro, o tigre pastava junto com o novilho. Quando aquele lençol negro chamado pecado desceu sobre a terra, houve uma confusão nervosa entre os próprios animais, que passaram a alimentar-se do outro. Então acabou a paz. Outro dia eu estava na beira de um rio e eu vi quão terrível a coisa é. Os peixinhos pequenos vivem correndo, nadando, correndo, porque os peixão maior quer comê-lo. Na mata, os veadinhos, pobre dos veadinhos, tem que passar o capim e olhar, porque senão os bichos, os predadores vêm e comem. Os pássaros têm que comer uma sementinha e olhar e vigiar, porque senão os gaviões, os pássaros carnívoros vêm e os comem. Acabou a paz. Os homens têm que se cuidar, porque senão o outro puxa o tapete e sobe no tapete dele. Houve uma convulsão, um transtorno. Tudo o pecado que trouxe isso. Não há mais quietude. Não há mais paz no mundo do pecado. O único lugar que tem paz é aqui, ó. Aqui é a paz. Porque aqui não tem Lúcifer. Mas sai lá fora para você ver. Você tem que estar desconfiado. Hoje o homem com medo do homem, o humano com medo dos humanos. Já pensou nisto? O humano sai na rua com medo do humano, porque senão o humano atira, assalta, mata. Que mundo dos monstros! Humanos com medo do humanos. Que mundo do caos! Antes não era, por isso que Jesus, olhando para esse cenário, eu creio que escorria lágrima nos olhos de Jesus, e ele disse: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Havia paz, havia harmonia, havia respeito. Parava pelo outro, eram amigos, podiam confiar literalmente. O pecado tirou a ordem, desencarrilhou os vagões e acidentou a todos. Hoje vivemos no mundo dos monstros, um matando o outro, um perseguindo o outro, humanos perseguindo humanos. Que isso, Jesus? Que mundo é este? Mas o Calvário veio para consertar isto. O Calvário veio para recobrar as nossas forças e nos devolver ao mundo original, de onde éramos antes da fundação deste mundo. Por isto que o Calvário é um dia muito especial. Veja, quando o pecado atingiu a terra, isso lançou cada criatura da terra e toda a criação de Deus em um cativeiro. Cativeiro. Os homens de bens estão presos dentro de casa cheia de grades de ferro. Os bandidos soltos e os homens de bem presos. Ordem, mudança das ordens dos fatores. O homem estava sob toda a natureza, em o cativeiro da morte, da enfermidade. Não era assim, gente. Não era assim. Não havia enfermidade, doença. Você vê uma moça tão jovem, tão linda, como a irmã Thaís,
agora você vê esquelética, couro e osso. Oh Jesus, oh Jesus, que coisa horrível! O pecado gerou enfermidades, e isso atinge até filhas de Deus. Oh Deus, cura a irmã Thaís para nós, cura a irmã Thaís. Minha esposa visitou ela essa semana, e ela chorando para minha esposa disse: ô irmão, eu gostaria tanto de um milagre, gostaria tanto de um milagre na minha vida. Cura divina é uma coisa que não tem tempo, pode curar agora, daqui a um ano, mas milagre é instantâneo, cura na hora. Ela disse: eu gostaria tanto de um milagre. Se eu fosse Deus, eu faria, mas eu dependo de Deus. O pecado lançou este lençol negro. Filhinhos novinhos choram: cadê mamãe? Mamãe fugiu com outro homem. Cadê papai? Papai fugiu. Outro dia uma criança na mesa do café, chorando, dizendo: Jesus, traga papai de volta. Papai saiu com outra mulher, traga de volta para nós. É tão ruim ficar sem papai. Uma criança de 5 anos. Oh Deus, isso é doído. O pecado foi o lençol negro para trazer consequências ruins nos lares, nas famílias. O homem ficou sob o cativeiro da morte. Morrer, ter que morrer. No princípio não tinha que morrer, não tinha que envelhecer, não tinha que adoecer. Porém aquele lençol negro veio sobre ele, trazendo tantas coisas ruins: doenças, mortes, enfermidade, problemas, tristeza. Toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra, paralisou, inutilizou. Não era para ter que usar fertilizante para a terra produzir cada ano melhor, não precisava disso. Mas por causa do pecado, até a terra, a natureza, disse Paulo em capítulo 18 de Romanos, a natureza começou a enfraquecer. E hoje para a terra produzir, tem que ser à custa de fertilizante, adubos, produtos químicos, porque a terra já está gemendo, não dá conta mais de produzir seu fruto. O pecado destrói as vitaminas do ser humano, as vitaminas da terra, as vitaminas dos astros, tanto que o sol hoje provoca mais câncer de pele do que saúde. A vitamina dos astros está sendo destruída pelo pecado, contaminação de coisas tóxicas, pecado. O mundo está se tornando uma bola de fogo para explodir no grande Armagedon que está chegando. É verdade. Aí eles dizem: Deus vai destruir a terra. Isso não é verdade. Quem destrói a terra não é Deus, é o homem. Através de suas criações científicas, tecnológicas, criando produtos químicos para combater insetos, cria outro químico, e vai indo que insetos não morrem mais com aquele produto químico, tem que criar outro mais forte para combater aquele inseto, e aquele inseto se torna irresistível daquele veneno, tem que criar outro mais forte, e aquilo vai trazendo poluição no ar, na natureza, e vai deteriorando a saúde. Por isso que nós, seres humanos, não tem ninguém aqui que pode levantar o dedo que diz que tem saúde 100%. Estão todos enfermos, desde a sola do pé até o alto da cabeça.
Quando é enfermo de um braço, é da perna. Quando é da perna, é da barriga. Quando é da barriga, dos neurônios. É a era dos neuróticos. Ora, se esses produtos químicos afetam os músculos, afetam o organismo físico, será que não afetaria também os neurônios? Razão pela qual estamos vivendo no mundo dos dementes mentais. Nervo na flor da pele. Qualquer coisinha estão se explodindo. Produtos químicos, invenções humanas, pecado. Jesus olhou e chorou e disse: no princípio não era assim. Porém, aquele dia no Calvário, foi a proposta de Deus para nos abraçar aquilo, porque através do Calvário, Ele veio para nos trazer de volta ao Éden original. E nós estamos sendo convidados a voltar ao nosso Éden. Sabemos que não tem mais remédio para isto chamado cosmo, chamado carne, chamado mundo. Não tem mais. O único remédio é Malaquias 4, é fogo. Porém, pós-fogo, há um novo céu, há uma nova terra reservado para nós. Antes das labaredas vulcânicas, atômicas, que estão reservadas para lamber esta terra, mundo das bestas selvagens, o Calvário prometeu: vou e venho para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está voltando. Meu rei está vindo. Eu vim aqui para vos dizer isto: meu rei está vindo. O meu arrebatamento está às portas. O Calvário veio para me dizer: eu vou, mas não vos deixarei como filho órfão, filho sem pai. Eu voltarei, vou preparar casa, vou preparar morada, e volto para vos levar antes que a primeira bomba atômica exploda sobre esta terra. Ele nos levará desta terra no nosso arrebatamento. Amigos, que horas são? Vocês estão vendo tudo a toque de botão. O poder atômico está a toque de botão. Esses engenheiros que criaram a bomba atômica são homens ébrios, incrédulos, inconversos. Estão doidinhos para apertar o dedo. Só não aperta porque Deus segura o dedão deles, porque ainda não entrou o último eleito. Irmão Anderson, cadê você? Está lá em cima. Talvez você seja o último. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que estamos em cima da hora. O cenário nos mostra, o relógio do tempo nos mostra. Haverá um arrebatamento. E estamos nos nossos últimos cultos. Estamos nas nossas últimas reuniões. Entremos, pois, com mais ousadia nesse caminho glorioso. Entremos de alma, de coração, neste reino restaurado. Reino restaurado, que é Cristo. Entrando nisto, nós estamos nos assegurando ao novo céu, a uma nova terra, em que voltaremos a viver a vida original. Essa vida que vivemos aqui não é original não. Você pensa que isso é original? Misericórdia.
vida que você tem que ir ao hospital sempre, vida que você tem que estar indo a advogado, consultando leis para não ser preso, para não prender, para defender, coisa assim, para divorciar, separar. No princípio não tinha isto, não era assim. Eu não vim disso, sua alma não veio disso. Calvário nos leva de volta à vida original. Lá estava Adão e Eva, andava pelo jardim. De repente, viu um casal de gatão assim, com uma juba, o gato macho com uma juba no pescoço. Eva disse: esse gatão aí, Adão, vamos dar o nome para ele? Vamos, Eva. Qual o nome que nós vamos dar a esse casal de gatos? Eva, inspiradamente, você sabia que os nomes até dos filhos deveriam vir por inspiração, não por televisão, não por novela de televisão? Isso é do diabo. Uma mãe que põe o nome numa filha com esses nomes de artista de novela da televisão, a inspiração dela não é de Deus. As mães hebreias, quando o filho vinha para nascer, elas já por inspiração gritavam o nome dele: chutar! E aquilo definiria até o trabalho que ele iria exercer. Adão disse: Eva, este é leão. E aquilo qualificou o estigma deles. Foi um leão, que quer dizer rei da selva. E aquele leão desenvolveu o nome, aquilo que significava seu nome, rei da selva. Por que desenvolveu? Porque o nome foi por inspiração. Coisa inspirada é diferente do que a coisa montada. Ô mães, pare com isso de ver revista para colocar nome dos seus filhos. Nós os cristãos precisamos disso não. Os cristãos vestem suas roupas, não é copiando o figurino lá do estilista homossexual. Filho de Deus coloca nome dos seus filhos, não é copiando nome de artista de televisão. Filho de Deus coloca nome, é por inspiração. Nasceu um menino homem na família, qual será o nome dele? José. Oh, Raquel! Oh, Jacó! Qual é o nome? José. Sabe o que significa a palavra José? Filho da prosperidade. Tudo que fazia prosperava. Veja a biografia de José se não foi assim. Veja a biografia de José se não foi assim. Arrisca. Tudo que José põe a mão, a coisa ia para frente. Prosperava. Vinda da inspiração do nome da mãe Raquel, que pôs no filho. Aquilo tinha sequência. Por que Deus teve que mudar o nome de Jacó? Porque foi inspiração errada que a sua mãe Rebeca pôs. Jacó quer dizer trapaceiro, mentiroso, enganador. Deus disse: não, tu não serás. Porque até um tempo ele começou a desenvolver aquela característica, daquela inspiração ruim que a mãe teve. Mas chegou no vale de Jabó, que Deus disse: eu vou te consertar, e vou consertar até seu nome. Tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás a Israel, que quer dizer um príncipe com Deus, um homem que lutou com Deus e venceu a Deus. Nomes por inspiração acompanha o gênero daquela criança, o gênio, para o mal ou para o bem. O irmão Brana, lá nos Estados Unidos tinha a lei que podia mudar nome. Aqui no Brasil não tem. Lá nos Estados Unidos tinha. Ele disse: se você colocou o nome do seu filho de Elvis, tira esse nome, vai e mude, coloca outro. Elvis quer dizer coisa maligna. Tira esse nome do pobrezinho, é uma maldição que se colocou sobre ele. Mas hoje, principalmente brasileiro que gosta de engolir tudo que americano dá.
vou colocar o nome do meu menino Elvis. Elvis, que nome lindo. Um dia eu, lá no interior de Minas, eu pedi para uma mãe, mas é aquilo que no Brasil não dá, e nem se desse não mudava. Se chama John Ramos. Menino, tira essa maldição, tira esse nome. Não, que nome bonito, John. Oh, papai do céu, deixemos ser guiados pela inspiração. Calvário nos traz uma proposta de retornar à nossa origem celestial. Nós viemos de uma gene pura, a gene divina do céu. Caímos nessa terra e nos sujamos com a anarquia que o Lúcifer trouxe. Porém o Calvário, a propósito do Calvário é nos regenerar, nos trazer de volta de onde viemos. Você não veio do diabo, você veio da gene de Deus. A proposta do Calvário é de nos fazer de novo pequenos deuses. Pequenos deuses. Esta é a nossa origem, é a nossa gene mãe. Calvário propõe isso para nós. Calvário não propõe para nós ser pequenos capetas, demônios, não. Se você está tendo essa reação, diga: eu estou no lugar errado. Eu não fui gerado para desenvolver essa qualificação, esse caráter. Eu fui criado para desenvolver o caráter de Deus. Aleluia. Voltemos ao Calvário. Cante. Há momento. Leia 1 Coríntios 11, 23. Vamos, cante. Em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momento em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, meu lenço inteiro, foi no Calvário que ele, sem falar, amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro. Aleluia. Toca direito e canta direito. Há momentos em que palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou, calado ali na cruz, em silêncio ali na cruz, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Há momento em que as palavras não resolvem, mas um gesto de
mostrou amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória, lembrando de mim. Você tem que vir lembrando de Jesus. Não venha mascando chiclete na fila da ceia. Não venha lembrando dos seus problemas lá fora. Quando você vem para a igreja, esqueça lá fora seus problemas. Venha lembrando, é o que a Bíblia está recomendando, lembrando de mim. Em memória quer dizer lembrando. Verso 27, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não tem que estar examinando a vida do outro. Cada um responde pela sua. E assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morrem espiritualmente. Porque se nós nos julgássemos, falta de julgar a si próprio, julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados lá no final. Mas quando somos julgados aqui pela palavra, somos repreendidos aqui pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo lá no trono branco. Portanto, amados, ame ser corrigido pela palavra hoje. Fica triste não. Toda correção da palavra você diga: glória a Deus, isso é para o meu bem. Glória a Deus, isso é para o meu bem, é para o meu bem, é para o meu bem, é para que eu não precise de ser julgado no trono branco. Estou sendo julgado hoje, graças a Deus, glória a Deus. O Senhor lembrou de me corrigir, o Senhor lembrou de me corrigir. Obrigado, Jesus. Tem alegria em ser corrigido, não tristeza. São João capítulo 13, Evangelho de São João, capítulo 13, são 3 ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, ordenanças básicas. Batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia tomando vinho, o pão asmo não é pão de padaria, é pão, é trigo misturado com água, não tem fermento. Fermento fala de acréscimo, acréscimo fala de doutrina errada. Pão levedado, misturado, trigo com água levado ao forno. E o vinho, não é suco de uva. Você lembra que 1 Coríntios 11, Paulo estava repreendendo os coríntios porque estava embriagando na ceia. Suco de uva não embriaga, então eles tomavam, era vinho mesmo, não era suco de uva. Então são 3 ordenanças: batismo nas águas em nome de Jesus, Santa Ceia com pães asmos, vinho puro,
e depois o lava-pés. São João 13, verso 4 e 5. Jesus, levantando-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Isso é símbolo. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Isso fala de quebrantamento. Como é que chama? Você que tem aí no estúdio, lavar pé lá na Judéia, como é que chamava a profissão de lavador de pés? Lacai. Lacai era a profissão do lavador de pé. Era a profissão mais baixa que tinha. Mais baixa. Aqui, mais baixa, o que é aqui no Brasil? Profissão mais baixa para um homem exercer aqui no Brasil: lavador de banheiro. Lá para os judeus era lavador de pés. Era uma profissão. Jesus desceu, sendo ele Deus, desceu a exercitar lacai, a profissão mais baixa, lavador de pés. E ele virou para os seus discípulos e disse: faça isto. Desça também do seu ego. Ô irmãs, eu sei que hoje vai fazer fila de gente para lavar o pé da irmã Lia. Vai fazer fila de irmãs, começando com a irmã Cirlei, a irmã Raquel, a irmã Celina. Todas elas vão querer lavar um ladinho do pé da irmã Lia. Lacai, lavador de pés. Vamos descer. Vamos descer. Vamos ocupar a profissão de lacai. Jesus desceu. Ele era grandão, ele era Deus, Criador dos céus e da terra. Mas no entanto desceu, se tornou um lacai, lavador de pés. Irmão Jairo, isso é profundo. Isso nos coloca com a cara no chão. Cara no chão. Se pudesse homem lavar pé de mulher, eu ia lavar o pé da irmã Lia. Mas eu lavo o pé do irmão Isaías. Quero lavar o pé do irmão Isaías hoje. Cadê ele? Está aqui? Isaías, quero lavar seus pés hoje. Eu vou ser seu lacai. Viu? Tá? Vamos descer. Vamos ser lacai. Vamos quebrar esses tabus. Eu sou grande, ele é pequeno. É nada, no caixão tudo é igual, vai virar tudo pó. Havia um saco de batata, e a batata grandona, bonitona, lisona, dizendo para a batatinha toda riscada, minguada: você é uma batatinha que não vale nada, riscada, minguada, pequena. E a batatinha tristinha, de repente veio o dono das batatas, pegou aquele saco de batata e jogou dentro de um triturador. Tanto a feia como a bonita, como a pequena, foi triturada e foi cozinhada e virou tudo purê de batata. Tudo igual. Na sepultura, tudo vai virar pó. Lacai. Foi a profissão de Jesus. Desça. Se você não conseguir descer e se tornar um lacai, você não pode entrar no reino dos céus. Lá no reino do céu vai subir só quem é lacai, ou seja, quem é humilde, quem está disposto a lavar os pés dos pequenos. Pai, ajude nós a descer. É um paradoxo com o mundão lá fora, né? Eles querem subir do ego para mais ego. Agora no evangelho é diferente, irmão Anderson. Não estranha não, viu, irmão Anderson? Lá fora no mundão que o senhor vivia, lá era uma disputa quem era maior. Aqui não, aqui é uma disputa quem pode ser o lacai. Aqui a disputa nossa é quem possa ser o lacai, descer mais. É um mundo diferente.
ser mais humano, ser mais humilde, ser mais sensato, ser um lacaio, lavador de pés. Essa é a nossa disputa. Vamos ler, vós, verso 13, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre, sou Senhor, porém eu sou um lacaio. Se Jesus não envergonhou de ser um lacaio, por que eu tenho que me envergonhar, irmão sargento? Não é? Não é? A minha esposa briga comigo, você vai sair com essa calça velha na rua? Fala, minha esposa, eu não me envergonho não. Eu me envergonho de ser um pecador, de ser um lacaio. Eu não me envergonho não. Eu me envergonho de pecar. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo. Que exemplo, Jesus? Ser um grandalhão? Um egoísta? Não, exemplo de ser um lacaio. É lacaio mesmo, né, irmão? Estou falando confiado no Senhor. Lacaio, é lacaio, Irmão, isso bate bem na nossa moleira e nos joga com a cara no chão. Jesus, verso 15, porque eu vos dei o exemplo. Exemplo de quê? De ser egoísta? Grandalhão? Rastador de mala? Não. Exemplo de ser um lacaio, né? Lavador de pés. Ah, irmã Cirlei, vem correndo para frente para lavar o pé da irmã Lia, tá? Dona Celina vai lavar o pé da irmã Lia hoje. Vai fazer disputa com a irmã Cirlei. Lavar os pés dos humildes, dos pequenos, dos simples. Ah, isso é privilégio. Jesus tinha isso como um privilégio de ser um lacaio. Ô Jesus, me ajude a ver o evangelho assim. Este é o binóculo que cada crente deve olhar para a sua vida. Verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí no 17 ele diz, se sabeis essas coisas, que é bom ser um lacaio, o que ele termina dizendo? Bem-aventurados sois que assim fizerem. Fizeram o quê? Ser um lacaio. Pai celestial, aqui está esse pão, feito por mãos santas. Nós o apresentamos a Ti. Pedimos, Senhor, santificá-lo, consagrá-lo para esse serviço tão santo. Doravante simbolizará o corpo martirizado de Jesus, moído na cruz pelos nossos pecados. Santifica-o, ó Pai, para esta obra tão sagrada. Este vinho, fruto da vide, consagra-o, ó Pai. Doravante simbolizará o sangue de Deus, que nos lava e purifica de todo pecado. Santifique a nós também, Pai, que vamos ir à mesa, comer desse pão, beber desse vinho. Dá-nos corações compungidos, humildes, coração de lacaio, humilde, simples, e reconhecendo que isto significa, que esse pão, que esse vinho fala para as nossas almas, que alguém morreu por nós. Que possamos tomar isto com bastante reverência, Pai, com bastante sinceridade, com lágrimas em nossas almas. Senhor, não deixa nós vir aqui de qualquer jeito, Pai. Possamos vir aqui com lágrimas, entendendo que alguém tomou o nosso lugar de pecador e nos elevou para sentar na mesa com santos. Oh Pai, não nos deixe envergonhar de estar nesta mesa com os lacaios, com os lavadores de pés. Não nos deixa nos envergonhar desse povo, mas nos deixa orgulhar de ser parte deste povo.
orgulho de estar neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, que esta ceia traga cura divina para aquele enfermo que tomá-la, traga reconciliação, quebrantamento. Faça isto em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, ore uns pelos outros, enquanto o pão será quebrado.